Promec, 37 anos. Olá, estamos aqui com mais uma edição do Promec 37 anos, em celebração aos 37 anos da Promec. E junto com essa celebração, nós temos aqui convidado pessoas importantes, pessoas que estão junto com a Promec para também participar dessa celebração. E hoje nós temos a honra de receber aqui um empresário que está à frente de uma das empresas que tem ajudado a construir a história aqui de Sarandi. E com certeza você conhece essa empresa e hoje você vai ter o privilégio, a alegria de conhecer um pouco mais. Eu estou falando dele, o senhor Marcos, que é presidente da Noma do Brasil. E eu estou aqui então hoje com ele e eu quero agradecer já. Eu sei que o tempo é curto, né? Porque não é fácil estar à frente de uma empresa do porte da Noma e arrumar um tempinho para estar aqui. Mas é uma celebração que com certeza vale a pena estar junto, né? Nesses 37 anos da Promec. Então já quero agradecer pela sua disponibilidade e estar aqui batendo esse papo conosco. Seja muito bem-vindo à Promec 37 anos. Oi, Marli, muito obrigado. Para nós da Noma é sempre uma satisfação muito grande poder estar trabalhando junto com a Promec. Promec, a gente tem trabalhado aí pelo menos já há 12 anos, né? É um braço forte para nós de integração com a sociedade, trazendo aí a experiência dos novos que se ingressam no trabalho, que é uma preocupação que a Noma tem, e a gente encontrou na Promec essa solução, né? É uma entidade que, como você está falando, 37 anos, quer dizer, já estamos aqui um bom pedaço do Sarandi, né? E trazendo o acolhimento para aqueles que talvez não tivessem essa oportunidade se não fosse via Promec. Para nós, ter essa parceria é muito mais do que uma parceria, é uma integração com a sociedade, assim como a gente entende que o Promec tem essa missão muito importante e louvável. Exatamente. Mas, Marcos, quando a gente fala em empresa é pessoas, certo? E você está aqui representando a Noma, hoje como presidente, mas antes da gente entrar na história da Noma, que a gente sabe que já tem décadas também no mercado, vamos falar um pouquinho do Marcos. Quem é o Marcos? Qual é o papel do Marcos como empresário, né, dentro da Noma, dentro da história da Noma? Nós conhecemos o João Noma, né, seu pai. Então, assim, quem é o Marcos empresário? Quem é o Marcos pessoa? Como que é estar à frente, né, da Noma do Brasil, segmento de transporte, né? Então, fala um pouquinho do Marcos. Então, a história é... Às vezes é difícil a gente falar da gente, né? A história é como a de boa parte das empresas familiares do Brasil, né? Eu sou da segunda geração, a empresa foi fundada pelo meu pai, João Noma, que esteve trabalhando com a gente, ele é uma pessoa viva, né? Mas ele esteve trabalhando com a gente até o ano de 2011, e desde essa época a gente acabou assumindo essa função aí na diretoria da empresa. Hoje, ser empreendedor, hoje muitos brasileiros, graças a Deus, começam a ser empreendedores, é um desafio grande, né? Tendo em vista todas as circunstâncias econômicas, né? A mudança social que vai se passando e, claro, sempre objetivando o resultado da empresa, porque dela depende muitas pessoas. E eu fui aquele que, quando tinha lá, ainda podia, né, Marli? Meus 9, 10 anos, ia para a empresa. Na minha cabeça era o brincar, mas era um brincar que fez a gente se apaixonar pelo e que faz, hoje eu já estou completando 50 anos, faz com que a gente esteja aí lidando com a atividade até agora, né? Enfrentando os desafios, os tempos bons, né? E é uma alegria. Eu gosto daquilo que eu faço, né? Então, é como a gente fala, empresa familiar normalmente é assim, vai puxando o filho para o negócio, alguns gostam muito e ficam, e é o que acaba dando continuidade. E assim a gente espera que continue a ser. É que alguns se identificam mais com o negócio, né? Assim, é família, mas alguns sempre acabam estando à frente porque se identifica mais
com o negócio. Eu trabalhei a vida inteira também numa empresa familiar, ali na Riveza, vizinho, família Ribeiro. Conheço a família de vocês por ali, porque também sempre trabalham juntos ali, né? Que é transporte. E é bem isso mesmo, sempre tem aquele que se identifica mais, né? Assim então, assim no seu caso, foi você. Exato, em todas as empresas. Exatamente. Mas então, essa é a história do Marcos, né, que está aqui, presidente da Noma, mas agora a gente vai falar um pouquinho da Noma. Mas antes, vamos tomar um copinho de água, porque a história da Noma com certeza é maior. Porque é difícil falar da gente, mas quando é do negócio a gente fala mais, hein, Marcos? Mais fácil, né? É mais fácil. Então a gente vai dar um intervalo, mas a gente volta já já para a gente falar um pouco mais da história da Noma do Brasil. Há 37 anos, a Promec transforma vidas, abre portas e constrói oportunidades. Uma história feita de dedicação, respeito e compromisso com cada pessoa que passa por aqui. Ao longo dessas quase 4 décadas, crescemos, inovamos e fortalecemos nossa missão: formar cidadãos, gerar impacto social e apoiar quem mais precisa. Nada disso seria possível sem a confiança de nossos parceiros, colaboradores e principalmente dos nossos atendidos, que todos os dias nos inspiram a seguir em frente. Hoje, celebramos muito mais do que um aniversário. Celebramos histórias, conquistas e a certeza de que estamos no caminho certo. Promec, 37 anos conectando sonhos ao futuro. Vamos juntos continuar fazendo a diferença. Promec, 37 anos. Estamos de volta, então, com o nosso bate-papo aqui com o Marcos, da Noma do Brasil. Então, agora ele vai contar um pouco da história da Noma do Brasil. Quando que surgiu, há quanto tempo está no mercado, se tem alguma história assim que você pode contar que chama atenção, que até hoje ainda marca, né? Quando você se reúne para falar da empresa, sempre tem alguma história que marcou. Fala para nós, então. Conta aí, conta tudo sobre a Noma do Brasil. Então, Marli, a Noma é uma empresa que foi fundada em 1967. Então, esse ano a gente está completando 59 anos. O ano que vem, então, são 60, né? É uma longa caminhada já. Ela surgiu de uma oficina mecânica pensada pelo meu pai, que foi o fundador, e ele sempre teve a ideia de produzir produtos seriados, né? Como a arte que ele tinha, o dom que ele tinha era mexer com metal, aí, puxa, o que eu vou fazer dentro desse segmento? E o maior produto que tinha à época era caminhões, mas fazer caminhões não era uma coisa simples, né? Motor, câmbio, chassi, era alguma coisa complexa. Então ele decidiu, eu vou fazer produtos para caminhões. E aí surgiu a Noma, né? Primeiro fazendo, o primeiro produto foi uma adaptação para aumentar a capacidade de carga, colocava-se mais um eixo, o caminhão antigamente só vinha com o eixo dianteiro, direcional e o eixo de tração. E para aumentar a capacidade tinha que colocar o tal do terceiro eixo, que à época chamava truque, né? E começou fazendo essa implementação como produto. Em seguida surgiu as basculantes sobre o chassi e o Brasil estava inventando as carretas, que hoje a gente vê, esses rodotrens, bitrens, né? Estava começando a inventar as carretas. E ele falou, então nós vamos ter que fazer carreta. E fez a primeira carreta. Era uma carreta bem simples, feita de forma artesanal. E a história ela é bem interessante, porque essa carreta foi vendida a prazo de pagamento e ela não foi paga. E você vê como que é sempre, né, o empreendedorismo, né? Puxa, ao invés de lamentar a perda, né, do primeiro produto novo... E já não recebeu? Não, agora eu tenho que fazer mais porque eu tenho que pagar aquela lá, né? Então, essa é a visão empreendedora do meu pai. E desde sempre lançou, né, todos os produtos que a gente fez, a engenharia era da cabeça dele. Hoje é diferente, né, Marlene? A gente tem um time de engenharia que faz um monte de cálculo, testes, prototipagem e tal. Isso, vai cuidar de como é que faz a produção.
Mas naquela época era assim, era o jeito dele pensar, desenhava, achava um desenhista tal, e saía cortando e soldando chapa. E a Noma foi crescendo, né? A Noma tem um destaque, é uma empresa conhecida nacionalmente, e a gente sempre primou pela questão da qualidade e o resultado que o nosso cliente tem com o produto. Então, eu sempre penso assim, para fazer um produto mal feito ou bem feito, o custo de material é quase a mesma coisa. O que a gente precisa é usar um pouco a cabeça e com isso a gente tirar o melhor resultado. E como o nosso produto é um produto de produção, de fazer recurso, então é essencial que ele seja produtivo para o nosso cliente. Nosso cliente tendo o sucesso, com certeza ele volta e busca um novo produto. Assim é a nossa filosofia, né? É simples, mas tem funcionado. Quando você fala aí aqui, como que é? Fazer, o custo de fazer mal feito e bem feito é quase o mesmo. A gente ouvia isso muito lá também, né? Na empresa. A diferença é que se você faz mal feito, aí o custo dobra, porque você tem que fazer de novo. Refaz, né? Refaz, o serviço refeito, né? E além de um cliente muito insatisfeito. Agora, se você faz bem feito, aí... Quer dizer, aí o custo se torna, né, bom, porque você não tem que refazer. Ele faz uma vez só. Exatamente. A gente ouvia direto isso, viu? Sim. Tá vendo? Isso é uma fala de grandes empresários, viu? Então leva para tua vida, tá? O custo é quase igual, mas você tem que preservar pela qualidade para fazer uma vez só. Então eu também cresci ouvindo isso. Eu entrei lá na empresa, eu tinha 16 anos. Nossa. Trabalhei lá 38 anos. Então eu cresci ouvindo isso. E é uma verdade. Mas a Noma é de 1967? 1967. 60 anos? Já... Como é que é? É uma história mesmo, hein? Uma história mesmo. E sempre ali, né, Marcos? A Noma, quando ela oficina, começou em outro lugar ela e começou depois? Lá no tal do Maringá Velho, né? Conheço. Lá na outra ponta de Maringá. Aí ela passou para uma outra unidade, ali ainda em Maringá, próximo da Avenida Tuiuti. E aí já faz... porque ali faz tempo. 79 que nós mudamos para Sarandi, então já estamos aqui realmente na divisa ali, que agora virou tudo cidade, né? Agora é tudo cidade, né? Eu me lembro quando eu vim aqui morar em Sarandi, né? Eu morava em Maringá, ainda dava para contar ali a divisa, agora já não tem mais. Antes era uma estrada, agora virou uma avenida, né? Exatamente. Mas que história bonita, né? Saber que o teu pai criou tudo de cabeça, né? Sem, que nem você falou, sem tecnologia, na mão mesmo. Era as experiências, as ideias que ele tinha, ele foi traduzindo em carreta. E gerou essa empresa aí, graças a Deus. Maravilha, que história bonita. Por isso que tá aí, né? Sólida, com 60 anos. Tem 60 Tem base, anos, né? Tem. Fazendo muita trilha ainda. Esperamos que a gente consiga... Com 60 no mínimo, né? A gente faz mais de 100, né? Exatamente. Mas tá bom. Então, mas aí agora a gente sabe, assim, que a história do Marcos, já sabe a história do Noma, aí vamos falar agora da Promec, né? Como você já mencionou aqui, vocês estão junto aí nessa celebração dos 37 anos da Promec, vocês fazem parte dessa família Promec, e 37 anos também é anos, né? Também já tem uma história da Promec. E o que é para vocês, o que significa vocês estarem inseridos, né? Estar junto, né? Com a Promec, fazendo a diferença, vendo esses jovens, dando oportunidade, porque é a diferença no futuro. Vocês estão plantando hoje, né? Sabendo que vai colher lá no futuro. O que significa isso para a Noma como empresa? Assim, Marli, a gente sempre teve um pensamento, né, que toda empresa ela tem que ter uma participação na vida da sociedade. Sim. Né? Ela, indiretamente, ela consegue atrapalhar e ajudar. Né? Exatamente. E um dos pontos que a gente sempre destacou é que uma preocupação era a juventude, né? Porque a gente, né, vai percebendo tempo a tempo que a juventude ela tem mais chance hoje de se perder do que, vamos lá, 20, 30 anos atrás. Na nossa época, vamos dizer. Exatamente, é por aí. Então, esse trabalho junto da Promec, para nós foi assim, uma excelente solução, porque esse acessar a sociedade e entendendo o lado da família
é aquele que a empresa não tem a condição de conseguir, porque é um trabalho, vamos dizer, né, exaustivo, né, e intenso. Né? Por quê? Puxa, hoje a Promec aí tem próximo de 400 famílias atendidas, né, entre todos os segmentos que ela tem atuado, mas você imagina o que é para esse grupo, né, essa equipe aqui, que tem que trabalhar de uma forma bem resumida, né, ter que entender todas essas famílias para tirar uma condição para elas melhorarem. Né? Imagina, é um trabalho assim que tem que ser de Deus. Fazer nascer uma motivação onde não há nenhuma expectativa. Não existe o mínimo para começar a ter. Né? Então, olha só para nós, né, como que a Promec ela tem uma função super especial. Né? Sem a Promec, a gente com certeza não conseguiria atingir essa solução que a gente pode promover, que hoje, basicamente, todo o aprendiz que ingressa via Promec, ele acaba continuando a trabalhar. A gente sempre transformou esse programa num início de carreira. Né? Então, ou seja, a Promec não teria essa condição de gerar não ter essa necessidade de gerar esse trabalho. A gente tem, mas a gente não tem a condição de buscar, né, a dar essa assistência para as famílias. Então, para nós, a Promec, esse trabalho conjunto aqui é excelente. Né? Um complementa o outro. E com um detalhe importante, né, Marli? É uma entidade que está em Sarandi. Né? A gente não está buscando recurso fora, a gente está cuidando daqui da nossa sociedade. Você está pegando o jovem daqui, né? Está moldando ele, está preparando ele para ele prestar serviço. Com isso, a família que mora aqui cresce, né? Se estabelece, a empresa também tem a mão de obra, tem o necessário. Quer dizer, tudo gira em torno aqui do nosso município. É um trabalho que fica aqui, né? Você planta e você colhe aqui dentro. Que a gente tem que se preocupar, né, em ao menos fazer esse ciclo acontecer, né? Sim. Que é por efetivo, né, é onde a gente vive. Sim. Né? Então é por isso que é fundamental. E eu penso que todas as demais empresas que trabalham com esse trabalho conjunto com a Promec conseguem fazer isso de uma forma muito mais segura. Como a gente lá tem essa tranquilidade de tratar com os alunos da Promec. Mesmo porque o trabalho aqui da Promec, ela é feita toda uma triagem, todo um trabalho, tem psicólogos, todo não é só vai lá, faz uma ficha e vem para cá. Ela é uma formação. Exatamente. Dá segurança para a empresa que está contratando a pessoa. Até porque, para nós, né, é muito importante que tenha tido essa formação básica, que não é a profissional, mas é aquela formação como ser humano. Pessoa. Exato. E que, puxa, são pessoas que, de fato, sim, têm interesse em se desenvolver. Porque, em outras palavras, né, a gente está conseguindo colocar quem tem interesse dentro da oportunidade correta. Então, entenda assim, a Promec é solução para esse processo, né, e o efeito dentro da sociedade, que cada adolescente, né, ou pessoa que está se formando, que a gente conseguir trazer dentro de um ambiente desse, quanto a gente deixa de ter de problemas futuros, né? Na verdade, a Promec, ela traz o jovem, né, para o jovem aprendiz, ela transforma esse jovem em uma melhor pessoa, em cidadão, em profissional, e aí nós vamos ter aí ótimos profissionais, ótimos pais de família. Então, quer dizer, é um ciclo que vai dar muito fruto, né? E vai transformando a sociedade como um todo. Então, esse é o trabalho da Promec. E a Promec, ela só consegue concluir esse trabalho por conta de empresas como a sua, que acreditam no trabalho da Promec. Então, é um trabalho realmente onde todos ganham. A gente tem falado isso em todos os programas, em todos os convidados que têm estado aqui. É uma parceria onde todos ganham. Então, é uma parceria de verdade. Sem dúvida. E Marli, até eu estendo aqui, né, os outros empresários, e não interessa a empresa, pessoal. A gente podendo, né, a gente tem que ter a mentalidade de poder promover essa condição de iniciar esses adolescentes, né, dentro do mundo profissional, né? Porque isso melhora o Brasil,
né? A gente faz uma sociedade muito mais equilibrada. Então, é função nossa. E a Promec, fazendo aqui a propaganda da Promec, não precisa fazer, né? Mas a Promec é para nós aqui uma solução melhor que tem, né? Eu vou falar, ela é perfeita para aquilo que a gente busca e que não só como empresa, mas como cidadão. Cidadão, melhor cidadão. Mas então tá, Marcos, eu acredito assim que foi um bate-papo rápido, mas que vem contribuir muito, né, com essa celebração da Promec. Em nome da Promec, quero te agradecer. Como eu já disse, não é fácil arrumar tempo. Acredito que a sua agenda não seja fácil, né? Mas, assim, muito obrigado por ter disponibilizado para estar aqui, para bater esse papo, para contar um pouquinho da história da Noma. Eu não sabia de quando era Noma, estou surpresa. Mas leva, né, o nosso abraço, né, a toda a diretoria, a todos os colaboradores e muito obrigado por acreditar na Promec, por estar com a Promec. Marli, da mesma forma, né, de jeito nenhum, a gente vive, a vida hoje está sempre mais corrida, mas para mim é muito importante e gratificante. Não à toa que eu faço convite aí para os outros empresários participar da Promec. E eu quero parabenizar a estrutura, né? A Promec começou bem pequena, de uma forma bem humilde. Hoje, imagina, nós estamos dentro de uma instalação da Promec, com todo esse estúdio aqui. Aqui também tem o estúdio da rádio web que eles desenvolvem, um trabalho assim, fenomenal, né? Se a gente pensar que os recursos são escassos, a transformação que se faz aqui é muito, né? E mais importante, agradecer ao Padre Décio, né, porque se preocupa com todas essas crianças e essas famílias, né, que dependem muitas vezes até de se alimentar de uma ação que a Promec está tomando. Então, Deus continue abençoando o projeto e que a Promec consiga sempre estar crescendo. Da nossa parte, o que, né, estiver sempre ao nosso alcance, estamos fazendo e contamos com vocês, né? É uma parceria que já tem muitos anos, a gente quer que continue e estamos juntos. Exatamente. Então, eu vou encerrar esse programa hoje de uma forma diferente, tá? O Marcos falou muito convidando você, empresário, para vir para a Promec. Então, agora nós vamos encerrar, tá? Você que está aí assistindo, eu vou contar até 3 e eu e o Marcos vamos falar assim, vem para a Promec. Pode ser, Marcos? Para a gente fechar essa edição? Com certeza. Então, você que está aí nos assistindo, muito obrigado, Deus abençoe. E nós vamos encerrar então com essa frase para ficar bem gravado aí, tá bom? 1, 2, 3. Vem pra Promec! Promec, 37 anos.